Oi gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindo ao canal Mística de Circo. Meu nome é Milena e hoje a gente vai fazer uma leitura intuitiva canalizada para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter. No signo de... Eu não falei, né? Até esqueci aqui qual que é o signo. Fizemos agora Leão, então só pode ser Libra. Vambora. Energia de Libra, mês de setembro. A Pantera, Escorpião, Aranha e a Tarântula. Aqui a energia, engraçado. A primeira energia que eu peguei foi uma energia assim de alerta. Eu falando o seguinte, tem algumas situações que você está inserido que será necessário você analisar se você tem algum instrumento, algo que você possa usar de uma forma bem clara aqui para estabelecer certos limites com uma pessoa. Ou seja, vamos supor que você tenha uma voz muito alta, é um recurso, principalmente se essa pessoa se intimida ou não bate de frente, etc. Quando você fala alto. Mas aqui parece que tem uma situação que é preciso que você use ou uma sombra, um aspecto da sua sombra, que é algo que a primeiro momento você pode pensar como se fosse algo malicioso, mas na verdade, malicioso não, né? Maldoso. No sentido de pensar que talvez você não esteja sendo uma pessoa tão legal ao fazer esse algo. Ou essa coisa aqui do escorpião, assim, que, como é que eu posso deixar assim claro, para não ficar demorando muito para vocês entenderem. É o seguinte, tem uma situação que eu preciso ver quais são os seus instrumentos que você pode usar e se você tem algo a usar de algum recurso que resolva a situação de uma forma mais imediata. E caso você não tenha esse recurso, independente do que seja esse recurso, mas se você não conseguir resolver de uma maneira imediata, é preciso que você comece a trabalhar urgentemente em maneiras de criar então um instrumento, uma forma, um caminho para sair. Ao mesmo tempo que parece que ele está falando que é preciso que você comece a entender que o melhor caminho agora é você construir algo para você, sobre você, o que você gosta. Isso que você vai construir para você precisa estar muito conectado com quem você é. E aí pode ser uma gama de coisas, até mesmo, por exemplo, um hobby que você possa estar gostando muito e aí você às vezes pensa em sair do seu trabalho futuramente para começar a viver do hobby, disso que você gosta de fazer. Eu pensei muito aqui numa pessoa que sabe costurar ou que sabe crochê. Tem uma coisa aqui muito de trabalhos manuais mesmo. De artesanato, se conectar com a arte. E aí isso vai demorar um pouquinho assim para ser construído. Mas vai fazer isso que parece que ao construir isso vai ser onde você vai encontrar os caminhos para sua felicidade de um jeito mais leve assim.
E aí, ao mesmo tempo, eu sinto uma energia assim, de às vezes você se sentir muito observado pelo mundo. Às vezes se vê muito, como é que eu posso falar isso? Mas é se vê muito no centro do mundo, mas ao mesmo tempo eu sinto que tem uma autoestima baixa. Ou seja, acha que muitos dos problemas que na verdade são das pessoas são problemas sobre você. Ou seja, uma pessoa às vezes te tratou super mal em um dia e você não fez nada. Você tem certeza que você não fez nada. Você já conversou com a pessoa e a pessoa simplesmente falou que você não fez nada. Lá, só aconteceu. Ou seja, é um problema da pessoa, mas você automaticamente já pensa que é um problema sobre você, para com você. Então, assim, tirar um pouco o rei da barriga e entender que para você conseguir construir isso que você realmente quer, fazer essa mudança, essa grande mudança, será necessário passar pelos perrengues do construir. Entender que não é do dia para noite. E entender que quanto mais você se preocupa com o lado de fora, menos energia você tem para construir dentro, para construir o que importa. Então aqui é basicamente uma escolha assim, muito clara, muito óbvia, de uma forma racional, né? Mas que será necessário aí um certo trabalho também. E entender que às vezes também quando você se sente encurralado em alguma situação, você também usa os seus recursos, não é uma pessoa indefesa. Então, às vezes, você é uma pessoa não muito agradável em certas situações. Está tudo bem, porque nós somos humanos. E aí, às vezes, a gente, né, passa um pouco do nosso limite em algumas coisas. A gente não é uma pessoa, às vezes, legal com alguém. Mas é algo que precisa ser eternamente construído, né? Quem somos para que isso cada vez menos aconteça. Mas também não se culpar se acontecer. Entender o porquê que aconteceu, para usar isso como um erro que justificará, né? Porque você aprenderá com ele, não vai ser só algo mais que aconteceu na sua vida. E aí isso também vai fazer com que você tenha uma maior responsabilidade, consciência sobre as suas escolhas e sobre o que você está escolhendo da energia, formas de pensamento, pessoas. Energia positiva do mês de setembro para Libra. A indecisão. Energia de Gêmeos na mesa, ó, energia forte de Leão, Escorpião e Gêmeos. E vocês, Libra? A força, a conjectura, a revelação. Entendo. Bom, aqui parece que, né, tem dois caminhos. E aí eu sinto que um dos caminhos que está se apresentando para você é o caminho de escolha de como que você vai ver sua vida. Ou seja, se você vai viver agora escolhendo o prazer imediato, ou se você vai fazer coisas que às vezes no prazer imediato não é algo agradável, não é algo que você quer, mas no longo prazo é a melhor escolha. Então às vezes nem faz sentido escolher o prazer imediato, mas aí entender que sim, às vezes é possível, não é para ser extremamente rígido, não é isso, mas é que aqui eu sinto que a energia quer falar o seguinte: tá escolhendo prazer imediato demais, tipo, pode, deve, às vezes descansar e é maravilhoso, mas aqui algumas escolhas estão sendo feitas de uma forma errada, baseadas no agora. O que você está construindo, está fazendo hoje, o olhar tem que estar no... Isso aí que é foda, né? Porque o olhar no amanhã no sentido do que você quer construir e o porquê que você está fazendo isso hoje. Mas, ao mesmo tempo, o olhar tem que estar no aqui e agora, porque senão você não vai fazer
as escolhas com a sua consciência. Você vai só deixar no automático. E o automático é um bando de, às vezes, lixo, entulho de tantas pessoas que a gente, às vezes, né, nem admira, nem gosta, nem tá mais na sua vida, mas às vezes ainda fica ali uns resquícios das vozes. Entende? Mas o que parece que nesse mês de setembro você vai descobrir algo a respeito de si ou como lidar com uma situação, mas eu sinto, acho que é algo a respeito de si, mas que parece que vai te impulsionar em uma situação. Mas para você conseguir acessar essa revelação e usá-la de uma forma adequada, de uma forma construtiva, será necessário também que você esteja atento às pequenas escolhas diárias. O que você está fazendo? Você está se alimentando bem? Está bebendo água? Está se exercitando? Tá estudando algo? Porque para treinar a mente, sabe? Não deixar a mente sempre com conteúdos só fúteis. A gente pode ver, às vezes, assim, redes sociais, não tem problema, né? Mas tem que também botar algo para dentro. Algo para enriquecer também a alma. Algo que traga debate, algo que faça a sua mente se questionar. Mas eu acho que principalmente aqui para algumas pessoas é a respeito de largar certos vícios. E aí, vícios aqui a gente está falando desde cigarro, álcool, para vícios de como agir em determinada situação, vícios de... O automático não é um vício, não deixa de ser um vício, né? Porque assim, se a gente deixa, ele vai sempre na mesma coisa. Então tem uma coisa nesse sentido, sabe? Sendo repetitiva, que precisa cortar. Energias de desafio no mês de setembro, Libra. Setembro, Libra. Ui, ótimo, obrigado. A transmutação, que é o mundo. A solidão. O inesperado. E o exame. Aí, se alguém está tentando passar em algum concurso, uma faculdade, aqui vai estar falando que você tem que se empenhar um pouquinho mais. E aí que você vai conseguir, mas que será necessário um empenho maior do que você está botando nesse momento. Bom, aqui também tem uma coisa sobre a finalização de um... Não, acho que não é essa sensação. Entendo. Aqui no lado negativo, como você vai estar no momento de uma certa... um momento de escolha, né? Que eu sinto que o momento de setembro, se a gente pudesse botar um nome, uma palavra seria escolha. E aí, eu sinto que você precisa fazer o movimento de finalizar certos ciclos de uma forma fluida. Mas parece que você não anda sentindo desse jeito. Pode ser que você esteja confuso sobre até que parte do processo você está. Porque às vezes você se sente muito sozinho naquilo e não consegue, às vezes, debater essas coisas específicas, porque simplesmente ninguém vive sempre com você. Então não tem outra pessoa, né, para você perguntar esse tipo de coisa. Então aqui pode acontecer alguma situação que te traga a sensação de que você está sozinha também, né? Mas eu sinto aqui
Pode ser algo, por exemplo, algo grande, no sentido de pode ser o falecimento de algum ente querido. Eu não quero botar medo em ninguém, né, gente? Só se tiver assim, para acontecer, se vocês sentirem, pelo amor de Deus. Pode ser, por exemplo, a partida de um animalzinho. Ou se nada estiver acontecendo, a vida tá ok, eu que tô com dúvida, né? Aí eu sinto que algo vai acontecer de uma forma inesperada que vai te trazer uma sensação muito grande de vazio no peito e, ao mesmo tempo, uma sensação de que ninguém te entende. E será nesse momento que você sentir esse tipo de coisa, uma dor muito, às vezes uma dor muito forte no peito, às vezes ficar sem ar. Você tem uma coisa aqui de sentir no físico a mensagem de algo, a dor de alguma emoção muito forte por algum motivo. Por exemplo, ser uma notícia, pode ser uma notícia, eu acho que é uma notícia assim, negativa que vai chegar. E vai te trazer muito essa sensação de solidão. Eu acho que o jeito que você vai lidar vai aumentar essa sensação. Mas parece que será nesse momento de dor, de sensibilidade, muita sensibilidade aqui, que parece que você vai ter que fazer uma escolha, agir de uma certa forma depois desse evento. E aí parece que esse vai ser o seu principal teste. E aí, novamente, se você passar desse teste, você vai ter uma grande revelação a respeito de algo que vai te ajudar aqui a impulsionar algo que você já está pensando em começar, já começou, mas ainda não vê os frutos. Tem uma coisa aqui de alavancar os frutos de algo. Algo que às vezes, por exemplo, também pode ser uma pessoa que já tem o próprio negócio e aí pensa a respeito de algo assim e vê que não tem no mercado, ou seja, algo extremamente inovador. E foi algo que tu pensou assim do nada, sabe? Às vezes nem tava pensando a respeito do trabalho. Então foi algo assim que veio realmente de um devaneio seu, vamos dizer assim. E aí isso vai te ajudar muito. Conselho para Libra. Mais uma. A primeira que caiu foi Ri Shanmu. Encontre o eterno dentro de si mesmo. Rianon. Escolha uma estratégia para atingir seu objetivo. A hora é agora. Tá vendo? Tem alguma coisa aqui de construção. E de vencer si mesma, né? Vencer a si mesmo. Entender que às vezes não dá para escolher sempre viver o prazer agora. Às vezes, para você construir algo grande, não vai viver algo tão legal durante certo processo, mas será necessário fazer. Às vezes, normalmente, esse processo ele é sozinho. Então, pode ser por isso que muitas vezes você posterga, porque não tem ninguém no seu pé. Você sabe que será necessário uma disciplina sua com você mesmo. E aí, às vezes, você corre disso. Deméter, honre o caráter divino da sua dor, então a primavera retornará. Lindo. Aqui, tá vendo? A gente já falou aqui de um momento de muita dor. Parece que vai ter algo nesse momento que vai fazer... Parece que vai te dar um insight, não sei, uma energia. Tem uma coisa aqui de finalmente entender que você já não é mais a mesma pessoa de quando você se lembra. E você deveria começar a se olhar com um olhar mais de curiosidade, porque você não é mais essa mesma pessoa. Então você precisa aprender mais sobre quem você é agora e ao mesmo tempo sobre o que você está se tornando. Porque às vezes, sei lá, ontem eu gostava muito de azul, mas aí hoje você viu o laranja de uma forma muito diferente. E aí amanhã pode ser que você prefira laranja azul. Bom, Isis, a dor no seu coração será sanada, tenha fé, tá vendo? Tem uma coisa aqui muito de estar se curando, mas eu acho que é principalmente essa sensação mesmo
de se sentir sempre menos, como se você sempre estivesse em desvantagem. Uma coisa aqui de se sentir em desvantagem. Ou aquela coisa, né? A grama do vizinho sempre é verde demais quando você olha pra vida das pessoas. Certo? É isso que eu tenho pra vocês. Em breve tem mais vídeo aqui no canal.